Estamos começando mais uma edição do Trendmakers, os criadores de tendências. E hoje temos a presença de Moacir Queirolo, que é um dos responsáveis pela RIM. Para quem não conhece, a RIM é a empresa que é mais conhecida pelo BlackBerry, né, que é o produto da RIM, o produto mais conhecido. Obrigado pela sua presença, Moacir. Não, obrigado a você. Moacir, vamos começar então falando da RIM. Que empresa é essa? A RIM, a tradução literal, no caso, é Research in Motion, né, pesquisa e desenvolvimento. É uma empresa canadense. Nós temos base em Waterloo, que fica em Ontário. Essa empresa ela foi fundada em 1984 pelo nosso, que atualmente é o co-CEO, que é o Mike Lazarades, né? E que, ou seja, é uma empresa de 24 anos de experiência na transmissão móvel de dados e que em 1997 ela chegou e lançou o BlackBerry, no caso que é a nossa solução de push e-mail, que é uma solução completa de ponto a ponto, onde você tem desde o aparelho, certo, até passando pela nossa infraestrutura no Canadá e chegando, no caso, em ambientes corporativos, num servidor, ou, particularmente, quando você está trabalhando, no caso, na nossa versão BIS, que a gente chama que é a BlackBerry Internet Service, onde você chega e tem acesso a até 10 contas de e-mail. Ou seja, o BlackBerry ele é uma solução que ele busca trazer a facilidade, né, da internet e a facilidade do e-mail para o trabalhador móvel. Por que o BlackBerry se tornou tão famoso? Por que ele ganhou mercado tão rápido? Que característica você diria que é a principal dele? Eu acho que a praticidade que ele traz, né, para o dia a dia de hoje, ou seja, praticamente todo mundo busca otimizar mais o seu tempo, né? O tempo praticamente é o bem mais precioso de hoje em dia. Então, quando você chega e tem uma ferramenta que te permite que, por exemplo, quando você está dentro de um táxi, no trânsito aqui de São Paulo, ou no trânsito de qualquer grande metrópole, quando você está numa sala de espera para se reunir com o seu cliente, quando você está numa sala de espera de um voo, de um avião, você tem condições de colocar em dia, né, todo o seu trabalho, que hoje praticamente todo está baseado em e-mails, né, e informações que você pode acessar via internet ou a intranet. Então, praticamente, e pela praticidade que o aparelho trouxe com a utilização, vamos dizer, do teclado Keyword, né, que praticamente é como se fosse um pequeno teclado de um computador e que você, a partir da utilização dos seus polegares, você tem condições de chegar e escrever e-mails e mensagens de texto muito mais rapidamente do que qualquer outra solução que você tenha encontrado. Então, praticamente, o grande pulo, vamos dizer, a grande vantagem do BlackBerry é que você tem essa praticidade de compor, né, as mensagens. O acesso, ele vem praticamente, é o que a gente chama de push e-mail, ou seja, você não precisa chegar e interagir. Os e-mails, eles chegam conforme vão surgindo na sua caixa postal, dentro no seu trabalho, ou mesmo as caixas postais que você tem particulares. Eles começam a aparecer no seu aparelho, sem você precisar fazer qualquer tipo de interação. Então você ganha tempo, você ganha produtividade e você consegue até utilizar mais esse tempo praticamente para poder chegar e melhorar a sua qualidade de vida. Quando eu recebo um e-mail na minha caixa postal, qual é o caminho que ele segue até chegar à minha telinha do BlackBerry? Essa é uma pergunta interessante que a gente sempre procura chegar e deixar bem claro isso. O BES, que no caso a tradução seria BlackBerry Enterprise Solution, ou seja, seria a solução para empresas, ele possui, praticamente a gente trabalha sempre com 4 componentes. Então, o que acontece? Normalmente você tem, provavelmente você aqui na tua empresa, você deve ter um servidor de e-mail, que pode ser Exchange, Lotus Notes ou GroupWise, né? Assim como a maioria das empresas, que tem sua infraestrutura de TI, tem lá seu firewall protegendo a sua infraestrutura de TI de qualquer ataque externo por parte da internet. Então, o que acontece? Na solução BES, nós colocamos um servidor, né, um software simples e barato, que é colocado, apontado exatamente para o seu servidor de e-mail, e também a possibilidade de apontar para outras aplicações corporativas, eu acho que a gente pode falar isso um pouco mais tarde, mas particularmente eu jogo ele para ficar observando tudo o que acontece no seu servidor de e-mail. Cada e-mail que chega no seu servidor de e-mail, esse meu servidor, ele passa por uma porta só do seu firewall, entra na internet e vai até o meu NOC, ou seja, que é o meu centro de controle que fica no Canadá. Esse meu NOC tem condições de chegar e colocar toda a parte de criptografia, compressão, e que, por sua vez, ele desce de novo na internet, entra nas redes
das operadoras móveis, né, no seu sistema móvel, na transmissão, que pode ser GSM, pode ser CDMA, pode ser IDEM, e chega no seu aparelho BlackBerry. Então, o fluxo é sempre o mesmo. Quando você manda um e-mail ou recebe e-mail, né, na sua caixa postal, todos os e-mails que você está fazendo no BlackBerry na ponta de cá, ele vai aparecer também como enviado no seu servidor de e-mail. E isso acontece de forma automática, ou seja, é o que a gente chama de push e-mail. Praticamente é tempo real. A partir do instante que você recebeu o e-mail na sua caixa postal, esse e-mail passa por todo esse processo e chega no seu BlackBerry. Qual é a grande vantagem que tem nesse modelo ainda do empresarial? É que praticamente os aparelhos BlackBerry eles não têm um contato direto com a sua infraestrutura de TI. Eu tenho todo um sistema, né, de relays, de roteadores, que permitem que eu possa evitar qualquer tipo de ataque, né, de hackers e qualquer tipo de invasão à sua infraestrutura de TI. Praticamente o BlackBerry já está desde 1997 no mercado, né? E você pode vasculhar na internet, você não escuta falar sobre qualquer tipo de invasão que tenha ocorrido, vamos dizer, nesse nosso sistema. As informações são criptografadas desde a ponta do aparelho, né, o aparelho BlackBerry, o device, até chegar no seu servidor de e-mail. Então não existe possibilidade da gente chegar, vamos dizer, e essa informação ser, vamos dizer, lida, né? E é por isso até que praticamente a RIM ela chega e tem contratos com a RIM e as suas operadoras, é claro, nós temos contrato com o FBI, temos contrato com a Polícia de Londres, temos a maioria das instituições financeiras, elas escolheram o BlackBerry como a sua solução exatamente por toda essa questão de segurança que é implementada de ponta a ponta na nossa solução. Isso é a solução BES, né? Que é para o mercado corporativo. Mercado corporativo, perfeito. E para o consumidor? Para o consumidor, praticamente você não teria somente um componente, que é exatamente o componente que fica dentro da sua infraestrutura TI. Ou seja, a minha esposa ela tem um e-mail lá que é o e-mail do Terra, então a gente não tem uma infraestrutura de TI, o que a gente faz? Ela tem um BlackBerry, aonde, por intermédio, dependendo do contrato de operadora que ela fez, ela acessa essa página da operadora, que está vinculada a uma página minha, é uma página padrão, onde você vai pegar o número do seu aparelho, BlackBerry, né? E esse número você vai chegar e vai inserir numa página e vai dizer, olha, eu quero que neste aparelho BlackBerry eu comece a receber os e-mails da minha conta Terra, da minha conta UOL, da minha conta BOL, ou seja, todas as contas pessoais. Posso colocar até 10 contas pessoais, Google Talk, Google Mail, todas essas contas elas podem chegar. É como se eu estivesse dando um mandato, né, para o meu NOC, para ele poder chegar e vir nesses servidores de e-mails, né, de consumidor final, pegar essas informações e jogar para o seu BlackBerry. A experiência de mobilidade do trabalhador móvel, do consumidor final, ela fica muito mais, vamos dizer, nítida. Porque normalmente o que acontece? Você chega e carrega a bateria do BlackBerry, é uma bateria inclusive que você pode ter uma reserva, ou seja, facilmente você pode abrir o BlackBerry, a parte traseira dele, tirar a bateria e colocar uma outra que esteja carregada. Então você pode ter até uma continuidade ainda da utilização da mobilidade. O que acontece? Eu posso carregar o BlackBerry de manhã cedo, usar ele durante o dia inteiro, né? Como hoje eu cheguei, eu carreguei o meu pela manhã cedo, já recebi e-mails, mandei e-mails, liguei, fiz ligações telefônicas hoje, já continuo recebendo e-mails, acessei a internet. Daqui a pouco, provavelmente, vou estar pegando meu voo, vou estar na sala de espera, posso escutar alguma música, acessar todos os benefícios que o aparelho tem, e vou chegar em casa e ele ainda vai estar com carga. E mesmo se em algum momento, ou seja, porque praticamente a gente trabalha, ele falando, eu posso chegar a falar, dependendo do modelo, até 5 horas, né? E se ele está no modo stand-by, ele pode chegar até a 14 dias. E de alguns anos para cá, nós começamos a colocar, vamos dizer, mais recursos no aparelho, pensando já no mercado do consumidor final, que nós também chamamos que é o prosumer. Ou seja, tanto pode ser para pequenas e médias empresas, quanto para um consumidor, pode ser um estudante, uma dona de casa, né? Onde eu acho interessante, geralmente eu faço esse tipo de análise, né? Eu trabalho em telecomunicações há 27 anos. Comecei consertando teletipo, né? Então, umas máquinas enormes, assim, com papel. Você precisava de 2 pessoas para consertar teletipo. Você precisava de um técnico, um mecânico e um técnico de eletrônica na época, que era eu. E hoje em dia, praticamente, eu tenho tudo, eu recebo todos os tipos de informações e estou constantemente comunicado por intermédio de um aparelho que fica dentro do meu bolso. Então, a grande facilidade que o BlackBerry trouxe foi exatamente o quê? Você poder chegar e ter... ele trouxe uma economia de tempo do trabalhador, do executivo, do trabalhador de empresas,
E essa economia de tempo, né, que você pode ganhar até 60 minutos por dia, né, a partir do instante que você começa a chegar e disparar e fazer todo o seu trabalho por intermédio de um local remoto, né, você começou a pensar, tudo bem, agora terminou o meu trabalho, hoje, vou deixar o BlackBerry então na empresa e vou para casa. Não, vamos levar o BlackBerry para casa e eu tenho condições de chegar e escutar música, eu tenho condições de chegar e tirar fotos, posso chegar e fazer alguns vídeos, que nem atualmente, a coisa de um mês e meio atrás, eu saí de férias, fiquei 10 dias de férias, e eu fui para essas férias e levei o BlackBerry. Se fosse há 2, 3 anos atrás, as pessoas pensavam, você está levando trabalho para casa, está levando trabalho para suas férias. Não, na realidade eu estava levando um recurso para eu poder chegar e poder tirar fotos da minha família, para eu poder chegar e me comunicar com meus amigos, vamos dizer, por intermédio dos instant messages que você tem condições também. Hoje em dia você tem o Google Talk, você tem o Yahoo Message, você tem o próprio Windows Live Message, ou seja, então ela passou a ser uma ferramenta praticamente também para uso de um consumidor normal, ou seja, para você poder chegar a usufruir do seu tempo livre e manter seu contato, né, com a tua vida pessoal sem somente pensar no lado profissional. Quando nós lançamos o BlackBerry, traduzindo seria o Pérola, o Pearl, que é o 8100, ele veio exatamente buscando capturar o consumidor final, porque foi o primeiro aparelho que nós tivemos, que ele era praticamente o que o americano chama de candy bar, né, para consumir uma barra de chocolate, onde ele tem 20 teclas, ou seja, ele tem uma quantidade menor de teclas que, por intermédio de um software chamado SureType, você consegue chegar e ter a mesma experiência que você estivesse utilizando um teclado, né, QWERTY, que normalmente temos nos nossos produtos. Ele veio com câmera, né, e com mídia, inclusive com uma mídia expansível. Então, esse foi o primeiro, praticamente, movimento forte que a RIM fez, exatamente para poder chegar a capturar o consumidor final, né? O mercado, praticamente, não somente corporativo. Hoje em dia, ainda 60% do que nós vendemos é para o mercado corporativo, mas 40% ele já está indo, no caso, para o BIS, que seria, tanto pode ser o consumidor final como pequenas e médias empresas. Então, cada vez mais nós estamos tendo, vamos dizer, esse movimento, porque nós acreditamos que a experiência, ou seja, cada vez mais, o consumidor final ele vai estar buscando, ou seja, o smartphone. O smartphone com valor agregado, não somente um aparelho bonito que possa tirar fotos, né, e que eu possa acessar a internet, mas que eu possa também chegar a utilizar ferramentas de colaboração, que eu possa chegar e, de repente, em algum momento, poder fazer uma filmagem ou gravar alguns momentos interessantes da minha vida. Ou até mesmo para algumas pequenas e médias empresas que eles precisam, de repente, fazer algum tipo de registro ou queiram passar informações para os seus funcionários e podem mandar um pequeno vídeo institucional a partir desse aparelho. Então, praticamente, nós continuamos, ou seja, bem forte no mercado corporativo, mas, sem sombra de dúvida, o foco da empresa cada vez mais tem sido chegar e poder proporcionar o mesmo benefício que nós vemos proporcionando nos últimos anos para o mercado corporativo para o consumidor final. Eu acho que todos nós temos o direito de ter uma coisa de qualidade na nossa vida. Bom, a gente que fala com o público do Olhar Digital, que fala com o público do Trendmakers, né, eu tenho certeza que para a maior parte dos nossos telespectadores e internautas, o futuro é sem dúvida smartphone. Quer dizer, o futuro ou o presente para a maior parte deles, talvez até. Porque o celular sozinho, com apenas transmitir voz, ficou muito pouco. E aí a gente sempre lembra do fenômeno iPhone, que chegou ao Brasil no dia 26 de setembro, e de certa maneira transita nessa mesma faixa de mercado que o BlackBerry. Como é que vocês enxergam esse fenômeno iPhone? Olha, nós sem sombra de dúvida, nós recebemos de braços abertos sempre toda a competição. A gente acha que é muito válido, porque a partir do instante que nós temos praticamente um player como a Apple, trazendo a atenção de um mercado tão grande, né, que ela detém, para a necessidade de ter um smartphone com mais valor agregado, para nós é excelente, porque praticamente no final das contas é uma questão agora praticamente do cliente final ele chegar e comparar. Bom, eu conhecia, sei lá, o iPod, agora existe o iPhone. E o iPhone ele chega e normalmente ele sempre está fazendo uma comparação com o BlackBerry. O que é o BlackBerry? Então, de uma certa forma, foi revelado para um mercado, né, que desconhecia a nossa solução. Então, isso tem trazido muito benefício para a gente, ou seja, não tem criado, vamos dizer, malefício, tem criado sempre muito mais benefício para o nosso mercado. Quanto mais, vamos dizer, competidores trouxerem, vamos dizer, esse consumidor para dentro
do mercado de smartphone e de soluções móveis, melhor para a RIM. O que a gente costuma sempre falar, uma analogia que eu procuro fazer, a gente estava até bem pouco tempo aí no momento olímpico, até terminou agora há pouco tempo as Paralimpíadas, é que nós encaramos a competição não como, vamos dizer, um jogo de futebol, um jogo de basquete, onde você dá uma cotovelada no seu adversário, puxa a camisa, faz alguma coisa nesse sentido. A gente procura chegar a fazer essa comparação realmente com a ginástica olímpica, né? Ou praticamente com a natação. Aonde você chega, você treina, você pratica bastante os movimentos na argola, no cavalo, nas barras paralelas, que seja. Então você pratica e você depois vai na frente do público e faz a sua performance. Então, quem tiver a melhor performance, né, vai ser o escolhido do público, vai ser o campeão, né, daquela modalidade. Então, a gente procura ver a competição dessa forma. A gente procura ser o melhor no que a gente faz, mostrar para o público, e a partir daí o público vai chegar e vai tomar a sua decisão. Como é que a RIM está organizada aqui no Brasil? A RIM ela tem uma estrutura muito interessante, né? Praticamente ela não tem ela não define, não coloca, um presidente ou um country manager no país, né? Então a gente trabalha praticamente com unidades de negócio e essas unidades de negócio são responsáveis cada um por uma determinada operadora, né? Então nós temos uma estrutura que começou a ser montada no ano passado, né? No primeiro semestre do ano passado, e nós já estamos hoje em dia com 16 pessoas e cada uma dessas pessoas já estão distribuídas para poder atender algumas operadoras, dedicadas a algumas operadoras e algumas outras praticamente trabalhando de uma forma praticamente representando a RIM como um todo. E devemos chegar até o meio do ano que vem, talvez devemos chegar até umas 30 pessoas. Agora, Queirolo, você começou sua carreira trabalhando com teletipo. Isso. Queria que você contasse um pouquinho como foi até hoje essa sua carreira, até chegar nesse posto importante que você ocupa hoje na RIM. Olha, acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Graças a Deus eu tenho uma estrutura familiar muito boa, né? Como eu até falando, meu nome é Moacir Queirolo Filho, exatamente o nome do meu pai é Moacir Queirolo. Foi um pouco de falta de imaginação, talvez. Minha mãe sempre falava isso, minha falecida mãe sempre falava isso. Mas praticamente essa minha estrutura familiar, ela chegou e me trouxe praticamente os pilares normais, que é honestidade, lealdade, você chegar e ser, de uma certa forma, trabalhar. Nada vem, vamos dizer, sem você ter dado um esforço, né? Você ter se esforçado. Praticamente eu comecei, eu tenho hoje, claro, uma família também estruturada que eu estou montando, já tem a minha esposa, Ana Beatriz, a guerreira aí, que me acompanha aí vai fazer 20 anos já, tenho 2 filhos, que é o Calvin e a Laura, Calvin de 10 anos, a Laura de 6 anos. E nos últimos 27 anos, né, como você falou, realmente a questão do teletipo, ou seja, nos anos 80, para ficar mais fácil, praticamente as comunicações todas eram feitas com marketing de teletipo, telex, facsímile, quando estavam sendo implementados. Eu trabalhava na Varig nessa época, no departamento de telecomunicações. E depois de 8 anos lá, eu passei a trabalhar numa empresa francesa, né, praticamente a primeira empresa globalizada que eu trabalhei, que é a CityQuant, que hoje em dia é conhecida como Orange, né, foi absorvida pela Orange, aqui no Brasil também, lá no Rio de Janeiro. E lá eu fiquei durante 11 anos na área de treinamento, né? Então eu dava treinamento para a América Latina, né? Praticamente a sede da América Latina dessa empresa ficava aqui no Brasil, tanto a América Central quanto a América do Sul. E isso me possibilitou ter uma experiência muito grande com várias outras culturas, tanto da América Latina quanto da Europa, quanto dos Estados Unidos. E isso me facilitou em termos até da questão de idiomas, né? A gente conseguir chegar e se comunicar no idioma, no espanhol, no inglês, no francês, e conseguir chegar e de uma certa forma, ter uma troca melhor. Depois que eu saí da CITA, eu fui para uma empresa americana, né, para a Lucent, fiquei lá durante 2 anos, trabalhando também, aí foi quando eu comecei a dar meus primeiros passos na área de vendas, foi agora no ano de 2000, nesse século, vamos botar assim para ficar mais fácil, né? Mais porque o cabelo branco se incrimina. Então, nesse século, praticamente, eu fui para a Lucent, e logo depois da Lucent, praticamente, aí depois da Lucent eu fui para Bargoa, que é uma empresa espanhola de planta externa de telefonia, quer dizer, não tinha nada a ver com o mundo wireless. E depois disso fui para a TIM, que exatamente foi quando eu comecei a trabalhar com esse universo de telefonia móvel. E foi quando eu tive contato com o BlackBerry, praticamente. Quando eu entrei na TIM, em maio de 2005, foi quando praticamente eu conheci o BlackBerry como um parceiro
da RIM. E depois de 2 anos surgiu essa oportunidade de vir para a RIM, então como eu já tinha 2 anos de experiência trabalhando com BlackBerry, praticamente com a implementação da solução BlackBerry dentro que eu trabalhava na área nacional de soluções. Queirolo, foi um grande prazer receber você aqui no Trendmakers. Obrigado pela sua presença, pelas informações e por contar para as pessoas como é que funciona o BlackBerry, que provavelmente deve ter sido o aparelho que começou a mostrar para as pessoas o que é um smartphone. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço você. Agradeço, espero que a gente esteja juntos em outras oportunidades. Ok.